Essa é a aula número 2 do nosso curso de Fusion 360 para iniciantes. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baez, sou designer de produto e hoje nós vamos fazer a continuação da nossa aula, onde a gente vai ver a parte de extrusão e revolução. Então, sem mais delongas, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo dessa série e bora lá para a tela. Pessoal, vamos lá, hoje a gente vai aprender os recursos de extrusão e revolução, tá? Então, o que a gente fez na última aula foi aprender os sketches. Agora vamos deletar tudo isso aqui, porque eu vou mostrar para vocês como a gente vai começar a modelar o nosso secador de cabelo. Então, para fazer isso, eu vou puxar uma referência aqui, ó. Vou vir Insert Canvas. Eu vou escolher uma imagem, você pode escolher a imagem que você quiser. Eu tenho a imagem desse secador, é só você baixar a imagem do secador e botar aqui dentro. Quando eu seleciono a imagem, ele pede para mim uma referência, tá? No caso, seria a face que a gente vai colocar ela. Eu vou colocar aqui na face frontal mesmo, ó. E vocês podem posicionar, escalar, rotacionar. Eu vou flipar ela porque eu quero fazer para o outro lado. É só clicar nesse botãozinho, a gente flipa ela. Opa, e pronto. Lugar certinho. Você pode trabalhar também a opacidade e tudo mais aqui. Tem algumas opções bacanas. Vou dar OK. Se você quer editar isso depois, é só vir aqui em Canvas, clicar com o botão direito, Edit Canvas, e aí você vai ter todas essas opções novamente. E se você quer calibrar essa imagem, isso é um recurso muito legal do Fusion, onde você clica em dois pontos, ó. Vou selecionar aqui o plano frontal, clicar Calibrate, seleciono dois pontos, ó. Esse ponto daqui para cá, eu quero que tenha, por exemplo, 200 mm, 20 centímetros, tá? Então ele vai escalar para a gente aqui. Vamos dar uma olhada só na origem onde está. Acho que está legal. A gente pode posicionar central na origem. Vamos clicar com o botão direito, Edit Canvas, e a gente pode, ó, tentar botar aqui na origem, no meio aqui mais ou menos, talvez aqui assim, que eu acho que vai facilitar a nossa vida quando a gente começar a editar. Vamos dar OK e por aí a gente vai indo. Então, posso desligar aqui a minha origem se eu quiser ou deixar aparecer. Então, a primeira coisa, pessoal, vai ser a gente fazer a revolução, tá? Dessa parte da frente e da parte de trás. Antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui como é que funcionam as operações dentro do Fusion 360. Então eu vou desligar o nosso Canvas rapidinho para a gente ver isso. Então eu vou criar aqui, ó, um sketch de cima, vou fazer um retângulo, tá? E vou extrudar esse retângulo com a tecla E. Você pode apertar o E direto que ele já vai entender que é esse perfil aqui. E a gente pode subir ele aqui. Eu vou criar, ó, nessa face aqui, um outro sketch, ó. Vou clicar em Create Sketch, seleciono aqui o nosso objeto aqui, a face, e posso desenhar aqui em cima. Percebam que ele já puxou a referência para a gente também. Sempre que vocês desenharem uma face, geralmente ele vai puxar aquela referência. Então eu posso fazer aqui, ó, um círculo. E posso apertar de novo, vir aqui em sólido, tá? Se eu quiser, apertar o Extrude ou simplesmente apertar o E e selecionar o perfil que eu quero. Vocês vão ver que toda operação no Fusion, ele vai perguntar algumas coisas para vocês, tá? Por exemplo, perfil. Qual o perfil que você quer estudar? Você vai selecionar o perfil que você quer estudar. Se você quer selecionar mais de um, por exemplo, você pode segurar o Ctrl, tá? E você pode selecionar mais de um, ou tirar um, e por aí vai. Então é esse perfil que eu quero mesmo. E aqui ele já fala uma outra coisa legal, Start, ou seja, da onde que você vai começar a operação. No caso, ele está falando do seu próprio sketch, do perfil, do plano que você fez o perfil, tá? Então, no caso, é esse próprio plano aqui. Então, se eu começar a puxar aqui agora, ele vai começar a criar a geometria daqui. E como a gente está encostando nisso, ele entende que a gente quer juntar isso a ele. Então, ele entende que isso aqui é uma operação de join, uma operação de junção, tá? Se a gente modificar essa, a gente tem algumas opções aqui. A gente pode cortar, a gente pode fazer uma intersecção, a gente pode criar um novo corpo ou um novo componente. Então, por exemplo, se eu arrastar para dentro, ele vai entender que eu quero cortar, ele vai subtrair a geometria e já muda para a operação de cut, operação de corte, tá? Se eu colocar, por exemplo, operação de intersecção, ele vai fazer intersecção, ou seja, onde esses objetos, desculpa, se intersectam, tá? Eu posso optar por qualquer uma dessas opções aqui. Então, eu posso botar, por exemplo, uma opção de novo corpo também, de novo componente, ele irá criar um novo componente. Nesse caso aqui, a gente pode fazer, por exemplo, a operação de cut. Só um exemplo aqui, e obviamente tudo isso aqui é paramétrico. Se eu clicar duas vezes e editar esse modificador, eu posso selecionar. Então,
Uma outra coisa legal aqui é que você também tem a opção de extensão. Então, você pode indicar essa extensão, ou seja, até onde essa extrusão vai, de algumas formas. A gente pode colocar através de uma distância, que é essa distância que a gente está falando aqui, ó, de menos de 70 milímetros, ou a gente pode indicar também um objeto. Então ele vai extrudar até um objeto, que pode ser, por exemplo, uma face, pode ser um ponto, pode ser um outro plano, podem ser várias coisas que você tem aí no seu desenho, no seu projeto, tá? E, além disso, você pode dar um offset também desse objeto que você está selecionando. Então eu quero que ele extrude menos 10 milímetros até essa face. Tá? Então são algumas opções, experimentem. Se você tem uma coisa que não está dando muito certo, veja as opções que você tem ali no seu recurso. Além disso, a gente também tem aqui a possibilidade, vou fazer para o outro lado, vou botar Join, vou fazer para o outro lado para ficar mais fácil da gente visualizar. A gente tem a opção também de ângulo, então eu posso extrudar com um ângulo. Isso aqui é muito legal e a gente vai utilizar isso já já. Então aqui é uma opção bem legal. Tá? Então, se eu der OK, ó, ele vai dar um join e vai juntar, ó, é um corpo só agora. Então, esses são os fundamentos das operações. Então, qualquer coisa que a gente faz no Fusion, fiquem atentos aos recursos que a gente tem dentro do recurso, as opções que a gente tem lá dentro. Então, eu vou deletar tudo isso aqui e a gente vai começar, de fato, a desenhar o nosso objeto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar para fazer esse objeto de algumas formas. Eu posso ou fazer o círculo aqui dentro, ó. Então eu posso vir aqui, ó, clicar nesse botão aqui e desenhar, ó, Create. Vou desenhar um círculo aqui no meio, ó, mais ou menos aqui assim, tá? Show de bola. Então eu posso fazer uma extrusão aqui. Antes disso, vamos sempre referenciar, vamos dar uma distância, ó. Posso falar aqui, utilizando o Sketch Dimension, posso falar que esse ponto aqui, o centro do círculo até a parte da nossa origem, está com 12,5 milímetros. E posso dar também essa largura aqui, ó, o nosso diâmetro. Então posso botar aqui 45 milímetros. Percebam, ele ainda não está, ó, definido. Por quê? Ele está rodando. Então a gente pode travar ele de algumas formas. Ou a gente pode fazer uma linha, ó, vir aqui com Line ou L, travar aqui, tá? Então essa linha aqui, como ela está vertical, ela já automaticamente criou a constraint de vertical, ela já está travada aqui no lugar certo. Vou apagar a origem só para facilitar a visualização. Ela já está no lugar certinho. Ou eu também posso, ó, aplicar uma constraint para não ficar poluindo nosso desenho com linha e tudo mais. Você pode aplicar uma constraint de vertical horizontal. Como esses pontos aqui estão alinhados, a gente pode botar, ó, vertical horizontal. Esse é vertical a esse ponto. E ele também vai funcionar. Se a gente modifica, por exemplo, a distância aqui, ele vai manter toda a relação. Então, é uma forma inteligente da gente trabalhar aí com o Fusion. Então agora vamos fazer a nossa primeira extrusão. Vamos vir aqui em Sólido, Extrude ou tecla E. E a gente pode extrudar aqui, ó, para um lado. Então vamos ver de frente, ó, só para a gente pegar a referência. A gente pode, ó, vir até o final aqui. A gente não está preocupado em fazer perfeito, mas sim mostrar os recursos. E ele tem um pequeno ângulo, tá vendo? A gente pode fazer esse ângulo aqui, ó, rotacionando. Lembra que eu disse para vocês? A gente pode rotacionar aqui, ó, e podemos dar um ângulo escrevendo, ó, -1 grau, alguma coisa assim, e ver se ele está acompanhando. Eu acho que o ângulo está certo, o que não está certo é o tamanho do nosso diâmetro aqui. Então eu posso dar OK e volto lá no nosso sketch, ó, aumento ele um pouquinho, em vez de ser 45, pode botar 47. Vamos fechar o sketch e agora está certinho, tá? A mesma coisa a gente pode fazer aqui para trás. A gente poderia pegar esse perfil aqui, ó, pegar um extrude, ó, extrude, selecionar esse perfil e extrudar para trás. Não teria problema nenhum. Mas a gente pode trabalhar com menos recursos, o que é melhor, vai facilitar para a gente lá na frente. Então a gente vem, ó, vamos editar aquele recurso que a gente acabou de fazer, ó. Vocês vão ver que esse recurso tem uma outra possibilidade aqui, que é a direção. Aqui na direção eu estou falando que eu só quero estudar para um lado, mas eu tenho outras opções. Tem a opção de fazer em simetria, ou seja, a partir daquele plano ele vai repetir para o outro lado, ó. Então simetria, igualzinho para o outro lado, ou também duas direções, two sides. Aí eu vou ter a liberdade de mexer um independente do outro. E aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Vem até aqui, se a gente quiser a gente pode ajustar também o ângulo que a gente está estudando, tá? Então a gente tem essas possibilidades aqui, eu vou botar -1,
O de trás parece um pouquinho menor, menos 2, menos 1.5. Eu acho que é alguma coisa assim. E vamos dar OK. Então aqui nessa parte a gente já basicamente fez a parte, o bruto ali da nossa modelagem. Isso é uma outra dica bacana. Não tentem modelar tudo de uma vez. Vocês vão acabar se complicando e vai ser mais difícil para vocês. Vão modelando aos poucos, isso vai facilitar a vida de vocês. Então, agora para a gente fazer aqui a parte de baixo, ó, vamos utilizar um outro sketch. Vou criar aqui um sketch, eu posso utilizar no plano frontal mesmo. Eu vou desenhar, ó, partindo aqui da minha origem, vou fazer uma linha daqui para cá, ó. Uma linhazinha aqui mais ou menos assim, para a gente fazer a nossa revolução. Essa linha aqui vai ser o nosso eixo. Inclusive a gente pode vir com ela até aqui embaixo, porque a gente vai utilizar para fazer essa parte de baixo também. Pode ser que a gente não faça na aula de hoje, mas a gente vai fazer eventualmente, tá? Se você quer criar seus próprios produtos utilizando a manufatura aditiva, vem com a gente no nosso curso de modelagem para impressão 3D. Já são mais de 1000 alunos no total que estão criando seus próprios produtos utilizando a impressão 3D. Essa tecnologia que só tende a crescer. O link para a lista de espera está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vem com a gente. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu primeiro preciso travar essa linha. Eu posso dizer que vou dar uma dimensão, dizer que essa linha daqui, ó, para cá, a gente pode botar tanto a altura quanto também o comprimento dela, encostando um pouquinho aqui. Vamos botar 170, tá? E ela não está travada ainda. Por quê? Porque a gente não deu ângulo para ela, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e dar um ângulo para ela, ó, clicando com o meu Dimension, selecionando esse ponto aqui, ó, e dar um ângulo a ela. Pode ser 168. Então, um pouquinho menos, 167. Opa, não mais, 169. Então acho que já está legal. Então ela já está travada aqui no espaço, não vai se mexer. Então se a gente quiser depois alterar o ângulo do nosso cabo ali, a gente vai conseguir sem problema nenhum. Vamos continuar aqui. Eu vou desenhar aqui agora a parte externa. Eu vou desenhar só o lado, eu não preciso desenhar os dois, já que a gente vai fazer uma revolução agora. Tá? Uma revolução, pessoal, para quem não sabe, é quando você tem um perfil e você rotaciona ele ao redor de um eixo. Então, imagina o Patrick Swayze lá apertando aquele barro lá, fazendo aquele negócio. É a mesma coisa, a gente tem um perfil e vai rotacionar sobre ele. Então, eu vou desenhar uma linha aqui para a esquerda, só para a gente dizer essa distância. Então, eu vou vir aqui em Line, ó. Opa, vou abrir o nosso sketch que estava fechado. Vou vir apertar com a tecla L de Line e desenho uma linha. Percebam que quando eu começo a desenhar, ele já faz uma constraint para mim aqui automática. Tá vendo que ele está fazendo um quadradinho ali na intersecção dos pontos azul? Isso aqui é uma constraint, se a gente for lá em cima dentro de Sketch, ó, é uma constraint de perpendicularidade. Ó. Então isso aqui está em 90 graus. É exatamente o que a gente quer. Então a gente pode desenhar para cá e desenha para baixo de novo. Ele vai aparecer, ó, de novo 90 graus lá pra gente, ó. Então a gente pode vir até aqui mais ou menos, aqui assim. E a gente pode desenhar para cá também, que de novo fez a constraint. Percebam, ele não está definido, a gente precisa dar as dimensões. Então vou botar aqui 126 e daqui para cá a gente pode botar, ó, 20. Pronto, definiu. Depois a gente vai fazer mais à frente essa parte aqui de baixo, tá? Então a gente já tem tudo que a gente precisa poder fazer a nossa revolução. Vamos lá então, ó, em sólido, revolução. Como eu disse para vocês, tudo ele vai pedir alguma coisa, uma informação para a gente. Está perguntando qual é o perfil esse aqui que a gente já selecionou, o eixo a gente vai selecionar agora, que é esse eixo aqui. E olha lá, ó, ele já faz para a gente a revolução. Não se preocupem com esse cantinho, ó, boleado aqui agora, isso aqui não vai importar tanto para a gente. Depois a gente vai fazer isso aqui com modificadores, tá? Também a questão de dimensão, é importante a gente pegar os fundamentos. Percebam, a gente também tem umas outras opções aqui. Vou botar como join logo. A gente tem as opções, ó, de fazer parcial, tá? Então eu posso não fazer a revolução completa. Deixa eu apagar aqui o secador, o canvas, tá? Então eu posso não fazer a revolução completa. Eu posso selecionar que eu quero fazer ela completa, ó, full. Eu posso selecionar um objeto também para fazer. Então a gente tem algumas opções aqui para fazer isso. Beleza? E, claro, temos as opções de operação, caso vai ser join mesmo.
Vamos só conferir aqui que eu acho que faltou um pouquinho de altura aqui. A gente está ok, tá? Para manter a operação e a gente ajusta isso lá no nosso sketch. Acabou faltando um pouquinho, a gente pode tentar trazer a nossa referência para cima, se a gente quiser, ó. Dependendo, a gente consegue fazer isso lá no nosso próprio, no primeiro sketch que a gente fez, que a gente deu aquela distância, ó, daqui para cá. Então a gente pode botar 12, por exemplo. Vamos ver se já resolve. Aparentemente resolveu. Então tá certinho aqui agora. Vamos botar até mais um pouquinho, menos um pouquinho, para facilitar. Vou botar 11, que aí a gente vai ter certeza. Então aqui agora, ó, tá certinho. Então essa aqui é a graça do desenho paramétrico. A gente tem alguma coisa que a gente consegue ajustar facilmente. Então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver mais recursos de modificação e vamos detalhando aos poucos o nosso projeto. E aí, tá com alguma dúvida? Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui. Que a força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.